Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Debate. Hoje a gente conversa sobre um tema que transforma talentos em renda, criatividade em emprego e cultura e em desenvolvimento econômico. Estamos falando da indústria criativa. Para conversar sobre o assunto, eu recebo a Júlia Zardo, gerente de ambientes de inovação da Firjan e coordenadora de pesquisa. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Eu recebo também Caroline Gomes, coordenadora de economia criativa do Sebrae Rio. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada, Ingrid. Nós preparamos um VT que traz números que mostram a força desse mercado. Vamos assistir. De acordo com uma pesquisa da Firjan, em 2023, a indústria criativa movimentou mais de 393 bilhões de reais no Brasil, o que representa 3,6% do PIB nacional. No estado do Rio de Janeiro, esse peso foi ainda maior, 5,2% do PIB, confirmando o Rio como o segundo maior polo criativo do país, atrás apenas de São Paulo. O mapeamento da Firjan mostra que a indústria criativa cresceu 6,1% em empregos formais, quase o dobro do crescimento geral do mercado de trabalho brasileiro. Só no município do Rio, mais de 75% dos empregos criativos do estado estão concentrados aqui, especialmente nas áreas de consumo e tecnologia, que juntas somam mais de 85% dos postos de trabalho do setor. São 13 segmentos criativos mapeados, incluindo design, moda, audiovisual, arquitetura, música, publicidade e tecnologia da informação. Destaque também para a área cultural, que registrou o maior crescimento proporcional de empregos em 2023, com alta de 10,4%. Para a Firjan, a economia criativa é estratégica para a inovação, a geração de renda e a projeção do Rio como referência nacional e global em criatividade. Como a gente acabou de ver, são realmente dados impressionantes, né? Mas o que faz do Rio esse polo tão potente da indústria criativa? Ô, Júlia, a gente acabou de ver que a indústria criativa representa 5,2% do PIB aqui no estado do Rio. Eu queria que você me falasse quais são as áreas que mais puxam esse resultado e o que isso diz a respeito do perfil carioca sobre criatividade. Ingrid, o Rio de Janeiro ele é um polo, né, de economia criativa e não só de cultura, mas também de tecnologia, de consumo. A gente sabe que 75% das atividades criativas do município do Rio são puxadas por consumo e tecnologia. O que são essas atividades? Publicidade, marketing, design, arquitetura, que são profissões que apreendem, né, que se aproveitam dessa cultura do Rio, dos valores, desse lifestyle, né, que a gente tem aqui, que a gente chama de soft power. A gente se aproveita desse soft power do Rio e transforma isso em produto e serviço. E tecnologia, a gente tem grandes empresas aqui que fazem pesquisa, que exportam pesquisa, que são baseadas em conhecimento. Então, esses são os vetores que puxam aqui no Rio. Caroline, falando em potencial criativo, né, que a Júlia acabou de falar aqui, como é que o Sebrae enxerga esse perfil criativo do carioca para fomentar novos negócios aqui na cidade? Ingrid, a economia criativa é uma vocação natural do nosso estado, né, do nosso município em especial. Mas o Sebrae, ele entende que só a criatividade não basta, né? A criatividade, ela precisa encontrar no empreendedorismo seu maior aliado, para que a gente tenha uma longevidade, uma sustentabilidade desses setores envolvidos na economia criativa. Então, a missão do Sebrae é justamente trazer para esses criativos, esses artistas, eles têm o dom, eles têm as ideias, trazer todo o comportamento empreendedor, as ferramentas de gestão, para que, de fato, ele possa fazer com que esse talento, esse dom artístico, seja a atividade econômica dele, né? E por isso, hoje, a gente tem um estado tão potente nos setores criativos. Agora, você consegue perceber algum diferencial com relação ao empreendedor criativo aqui do Rio, de outras regiões do Brasil? Sem dúvida, eu acho que o nosso estado, né, como a Júlia mencionou há pouco, a gente tem os valores econômicos, né, de dados, de percentual, de participação no PIB, de empregos gerados, mas a gente tem também os valores simbólicos, né?
todo o nosso passado, todo o nosso histórico, né? O Rio sempre abrigou movimentos artísticos, culturais muito importantes. A nossa arquitetura natural propicia aí o desenvolvimento de vários projetos. A gente tem uma mão de obra qualificada, né? A gente tem os profissionais criativos buscando cada vez mais uma especialização no que fazem. A gente tem ainda muitos desafios, mas uma política pública interessante, com incentivo, com fomento. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha um território criativo, né, equilibrado, onde a gente tenha o profissional, mas também tenha a oportunidade, um incentivo. Tudo isso se relaciona muito bem, o ecossistema funciona muito bem. Agora, a gente falando com relação, Júlia, aos desafios, né, que a Caroline acabou de citar aqui. Quais são os principais gargalos, né, que a gente encontra para esse setor aqui na cidade? Olha, eu acho que assim, a gente tem os benefícios de um histórico, de uma arquitetura, como a Caroline falou, dos talentos estão formados aqui. A gente ainda tem desafios que são desafios intrínsecos à economia criativa. A gente sabe que muita tecnologia nova tem aparecido, tanto para a produção quanto para a distribuição desses conteúdos. Então, por exemplo, o audiovisual é um setor forte no Rio de Janeiro. A gente grava, né, com dados da Rio Filme, tantas externas quanto Paris, na nossa cidade, mas a gente sabe que é uma indústria em transformação. Então, a gente precisa qualificar a nossa mão de obra e as nossas empresas nesse novo paradigma, que é um paradigma que muitas vezes a política pública ainda não conhece direito, né? A gente faz a nossa pesquisa da Firjan em cima do Cadastro Brasileiro de Ocupações. E a gente não tem ainda ocupações que estão ali classificáveis no governo, né? Por exemplo, as atividades de games, a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Elas ainda são muito novas, então elas ainda não estão ali na classificação de ocupações. Então é muito difícil saber como é que a gente, para onde que a gente forma. Por exemplo, na nossa pesquisa a gente viu que a profissão que mais cresceu no último intervalo foi influenciadores de mídias digitais, que era uma atividade que não existia até o período anterior à pesquisa, antes de 2022. E hoje é a que mais cresce, né? E outras também ligadas à tecnologia, ligadas ao audiovisual. Então, assim, a gente consegue perceber que precisa de centros de referência, por exemplo, em audiovisual, como que a gente tem feito, mas não só isso, né? A gente precisa de política pública, como Caroline falou, de infraestrutura, de tecnologia, de formação, e precisa desses talentos antenados no que está acontecendo no mundo, né? Para a gente, o que é produzido no Rio não fica só no Rio, né? A ideia é que a gente consiga exportar e que a gente consiga esses dividendos econômicos e simbólicos para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que são alguns desafios, mas que estão muito vinculados às oportunidades desse setor. Caroline, diante desses desafios que a Júlia trouxe aqui, eu te pergunto, o Sebrae tem algum projeto específico para apoiar o setor criativo a enfrentar esses gargalos? Temos vários, Ingrid. Especialmente aqui na cidade, né? Especialmente aqui na cidade, mas também no Estado, né? A nossa função é levar esses aspectos de gestão, de empreendedorismo, de comportamento empreendedor para esses criativos, né? Talvez um desses desafios é fazer com que as pessoas entendam que aquilo pode ser a atividade econômica dele, mas só isso não basta, né? Só o talento não basta. Ele precisa se qualificar até para ele se manter competitivo no mercado. E o Sebrae tem uma série de soluções de consultoria, cursos, workshops, oficinas que vão justamente ajudar a ele organizar essa ideia de negócio, né? E ter ferramentas de gestão para que, além de criativo, ele seja sustentável. Ele saiba formar o preço do produto ou do serviço dele, ele saiba posicionar a empresa dele nas redes sociais, ele saiba atender um cliente, ele saiba treinar a equipe, enfim, são vários aspectos de gestão que também são necessários para o empreendimento criativo. Agora, olhando para o futuro, Júlia, né, qual a tendência mais promissora para os próximos anos na indústria criativa, segundo os dados da pesquisa de vocês, da Firjan?
A gente vê que o que mais cresce nos últimos períodos, a gente vê que a indústria criativa como um todo, ela é resiliente, né? Mesmo em momentos de crise econômica, no momento pandemia que a gente teve, a gente continuou precisando desses talentos criativos que trabalhavam com digitalização. Os editores de TV e vídeo cresceram, por exemplo, em todos os setores, não só no audiovisual, mas o setor financeiro precisava desse talento. Outras, né, a indústria de transformação precisava desse talento. Então, a gente vê que o talento criativo ele é transversal, ele não está só na indústria criativa. E a gente vê que essa tendência de digitalização vinculada à tecnologia, ela vai permanecer, né, vai cada vez mais crescer e criar novas funções, novas profissões que hoje ainda não existem. Mas a gente viu uma retomada muito grande, muito interessante da cultura, propriamente. Tem um setor, né, uma área do nosso do nosso mapeamento que é a cultura, e aí dentro a gente tem a música, as artes cênicas, a gente tem o patrimônio. Mesmo porque quando a gente fala em indústria criativa, vem logo na nossa cabeça a cultura. Essa parte, exatamente. Mas hoje, essa parte, ela é uma parte que emprega menos pessoas e ela é menos representativa no PIB, mas foi quem mais cresceu no último intervalo. Então, por exemplo, a cultura cresceu 10%, enquanto a economia criativa toda cresceu 6,1%. E só para você ter uma referência, o mercado de trabalho total, todas as outras atividades econômicas, cresceram 3,6%. Então, olha a diferença, né, do crescimento da cultura. Isso quer dizer que a gente está retomando atividades culturais e grande parte dessa retomada na cultura vem da gastronomia. Olha que interessante. Então, a gente está vendo que outras atividades estão sendo buscadas, né, assim, essas atividades que têm o encontro, que têm a plateia, que estavam mais adormecidas desde da pandemia e que foram beneficiadas por diversas ações de poder público também, né? Esse impacto agora de revitalização econômica a gente está vendo também muito por causa, por exemplo, das leis de descentralização de recurso federal. Né? Então, assim, acho que tendência a gente pode falar da tecnologia, da digitalização, do e-commerce, por exemplo, que aparece pra caramba, todo mundo teve que fazer essa transformação, mas também da área de cultura que cresce, que é a que mais cresce, né? E a gente vê aí muito espaço ainda, muito potencial, não só no nosso município, mas no estado, no Brasil, para crescer. E o Sebrae, claro, pretende apoiar, né, o Caroline, esses novos movimentos dentro da indústria criativa. A gente faz uma observação constante, né, da nossa densidade de empresas, né, então os setores mais representativos, né, que têm uma maior densidade, maior atratividade, tem um olhar diferenciado do Sebrae na construção de projetos customizados, específicos, né? De fato, toda empresa, todo pequeno negócio, todo potencial empresário, ele é cliente Sebrae. O que muda é a forma dele ser atendido ou num projeto customizado, setorial, ou num ponto de atendimento como os nossos escritórios pelo Estado. Mas a gente tem um olhar constante, a economia criativa é um dos setores estratégicos que o Sebrae vem trabalhando e hoje a gente tem projetos, né, customizados de atendimento a artesanato, audiovisual, música, estúdios de tatuagem e piercing, que é uma atividade também que a gente percebeu um crescimento bem forte nos últimos anos, games, mercado editorial, a própria cultura, enfim, são setores aí que se destacam e que o Sebrae tem investido para qualificar e para capacitar esses empreendedores. Ok. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Câmara Rio Debate, hoje falando sobre a indústria criativa na cidade. Para trazer também o olhar de quem vive a produção cultural na prática, a gente ouve agora o produtor cultural e pesquisador Leonardo Mello. Vamos assistir. Olá, falar um pouquinho sobre a economia da cultura, sobre o mercado de cultura atualmente. Vou falar do ponto de vista de um produtor cultural e de um professor, né, que eu sou. Hoje nós vivemos o que alguns especialistas têm chamado de capitalismo informacional. Então, cada vez mais os mercados produzem informação, produzem conteúdo para as mídias, né? As pessoas têm consumido cada vez mais esses bens não tangíveis, mais até do que os bens tangíveis, talvez, né? Então, a criatividade tem se tornado cada vez mais necessária, cada vez mais valorizada dentro dos mercados. Dentro desse contexto, nós temos os agentes culturais,
aqueles que trabalham na área de produção, de gestão, né, como os produtores culturais, podem trabalhar em diversas áreas, como gestão de organizações sociais, principalmente na produção e gestão de projetos culturais, na gestão de equipamentos culturais, como teatros, centros culturais. Existe um mercado grande, o mercado ele é um pouco não formalizado ainda, então muitos produtores acabam trabalhando num projeto aqui, num projeto ali. É difícil ainda organizações grandes que contratam, CLT mesmo, né? Mas isso tem crescido, o terceiro setor tem crescido muito na área de gestão de cultura, então tem se aberto novas oportunidades. Os outros agentes culturais também, artistas, técnicos de som, técnicos de luz, também têm tido acesso cada vez a mais oportunidades, e nesse contexto tem havido uma maior profissionalização, mais estudos. A cultura cada vez mais tem sido vista pelo mercado e pelo Estado como algo sério, né? Muitas vezes ela era vista como algo amador, caseiro, era só fazer um show, só fazer arte, como se fosse coisa simples. E não, cultura é coisa séria, cultura exige estudo, cultura exige trabalho, cultura não é brincadeira. O mercado de cultura ele não é uma coisa que deprecia a arte, pelo contrário, ele é uma coisa que vem para valorizar a arte. Júlia, começa com você. Como é que você vê o desafio de qualificar cada vez mais esses profissionais na indústria criativa? Pois é, a gente tem aquela mudança tecnológica que a gente estava conversando. E aí isso gera uma demanda por novos profissionais e até os profissionais que já estão no mercado há muito tempo por essa requalificação, né? A gente tem, por exemplo, na Firjan, um centro de referência em audiovisual e cinema, em Laranjeiras. E ele faz exatamente isso. Ele busca conjugar o ensino médio com o ensino profissional na área do audiovisual, com foco nessas novas tecnologias, né? Nessa mudança de paradigma mesmo que a gente está vivendo. E além de um centro, por exemplo, de referência de TI, que precisa de uma outra coisa, né? Está trabalhando inteligência artificial, está trabalhando outras possibilidades que são transversais, como a gente vinha conversando, a várias outras indústrias, mas que são super utilizadas, por exemplo, hoje na produção de audiovisual, de novo, que acontece em estúdio e não mais com locação fora, né? Então, na sua opinião, a gente tem cursos suficientes, né, para preencher essa lacuna aqui na cidade do Rio? Eu acho que a gente está começando a ter cursos que dão conta desse novo paradigma, né? Porque a gente vai precisar de uma formação para as indústrias do consumo, por exemplo, a publicidade, marketing, estão indo para um outro lugar hoje, né? Um marketing de experiência. Verdade. E tal. Então, tanto as produções culturais, né, os eventos culturais, a gente viu um vídeo falando dos produtores culturais, a gente tem um dado na pesquisa que foi um aumento no último período de 40% dos vínculos dos produtores culturais. Então, assim, cresceu pra caramba. Vocês lembram que eu falei de 10% da cultura em geral? Essa profissão do produtor cultural aumentou 40%. Quer dizer, é uma profissão que mesmo ainda muito na informalidade, sim, e a gente no estudo não dá conta da informalidade, a gente usa os dados formais da RAIS, mas mesmo na formalidade vem crescendo. Então a gente vê que esses eventos vão precisar, e o Rio, né, é um grande celeiro de grandes eventos, ele vai precisar desse profissional que sabe fazer hoje as ativações, por exemplo, que eram diferentes das ativações dos shows e dos programas culturais há 5 anos atrás, né? Então, acho que existe sim a formação hoje, a Firjan está trabalhando nisso, o Sebrae e algumas outras instituições, universidades, por exemplo, mas a gente ainda precisa conhecer, né, o que é esse novo paradigma da profissão criativa para ir formando para ela. E de que forma o Sebrae atua, né, para apoiar essa formação? Acho que é nesse mesmo dinâmica, né, da Firjan aí que a Júlia trouxe. Eu acho que a gente vive um momento de observar
muito esse mercado, todas essas mudanças que vêm acontecendo, impulsionadas pela tecnologia principalmente, mudam muito rápido, né? E a gente adaptar também as instituições para acompanharem esse movimento e estarem oferecendo soluções, né, de qualificação, de capacitação para esse público. E eu acho que o primeiro desafio a gente já vem vencendo, que é sensibilizar esse público, né, como o nosso empresário acabou de falar, que ele precisa se qualificar, que é importante ele se profissionalizar, ele buscar a formalização, que a partir disso ele tem mais oportunidades, né? A gente vê que é um setor que tem uma realidade muito da empresa solitária, de uma pessoa só, né? E que quando é necessário eles se associam, eles colaboram com outras pessoas ou trabalham muito pela aprovação de projetos. Então, essa sensibilização para que eles se formalizem, para que eles se organizem, se estruturem e se qualifiquem para isso, vem crescendo muito nos últimos tempos e as instituições, né, vão acompanhando esse movimento para que, de fato, a gente tenha aí uma resposta a essa demanda de mercado. Em 2022 foi aprovado um projeto de lei que foi sancionado, que institui o Programa de Economia Criativa aqui na cidade, né? Qual a importância, na opinião de vocês, de políticas públicas como essa para o setor? Eu posso começar? À vontade. Eu acho que isso que Caroline estava falando, da rede, do ecossistema, porque essa lei tem muito a ver com a criação do ecossistema, né, de trabalhar em rede. E aí eu acho que é um setor que trabalha muito em rede, os profissionais, mas que as instituições elas precisam trabalhar em rede também, né? A gente estava falando aqui como a gente se complementa enquanto instituição e outras universidades também olharem para o Rio de Janeiro nessa intenção de formar um ecossistema para isso, né? E aí, ecossistema de formação, ecossistema de mercado. Porque a gente sabe que os nossos produtos culturais, e a história do Rio é assim, a gente sabe que os nossos produtos, eles são internacionais, né? Muitas vezes. Então, os nossos shows, poxa, a gente tem uma marca de um show de rock super famoso que chama Rock in Rio, em Lisboa, né? Então, a gente leva a nossa marca para fora. É o soft power do Rio de Janeiro que tem esse potencial. E aí, isso é interessante a gente pensar que não pode ser só nos serviços que a gente tem aqui, nos shows, por exemplo, das grandes cantoras internacionais que as pessoas vêm consumir aqui. Mas a gente tem que entender, como a Caroline estava falando, como é que a gente transforma isso em valor agregado para os nossos produtos e serviços, para exportar, né? Exportar para além do Rio de Janeiro, para além do Brasil. E eu acho que essa lei vem nessa intenção de pensar o ecossistema, como é que a gente junto dá conta de crescer, de fazer com que a cidade cresça. Como outras cidades já estão fazendo. Santa Catarina, por exemplo, apareceu pra caramba no nosso estudo. Os 4 maiores estados são São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Santa Catarina. Santa Catarina tem trabalhado pra caramba no ecossistema de inovação, em rede. Verdade. Agora, vocês estavam falando com relação a esses grandes eventos, né? Eles movimentam outros mercados também, né? A gente pode dizer assim. Vocês acham que esse mercado ele tem força para gerar empregos duradouros e não só pontualmente ali naquele momento? Eu acho que ele se organiza em rede como Hollywood, por exemplo, sempre se organizou, né? A gente tem o profissional especializado, ele não fica perene contratado com um projeto, ele tem um projeto, as pessoas se organizam em rede para aquele projeto e aí depois ele capacitado entra em um novo projeto. Então, acho que assim, ele não vai ficar vinculado a uma empresa de produção de eventos, como você falou, tem aí a engenharia, tem a iluminação, Sim. Tem os produtores, tem tudo. Ele não vai ficar vinculado a uma empresa, mas a gente é reconhecido como locus, o Rio de Janeiro é reconhecido como locus, que consegue atrair e produzir esses grandes eventos. Exatamente, uma mão de obra qualificada, né, e que é capaz de atender esses grandes eventos em todos os setores, né? Porque quando você traz um grande evento, você está aí movimentando toda uma cadeia. Né? E o Rio tem essa capacidade de receber e de absorver e de entregar de forma positiva todo esse trabalho. Então, qual é o principal desafio, né, para consolidar o Rio como um grande polo criativo realmente? Olha, eu acho que o grande desafio é porque o mercado é dinâmico. Né? A gente está vivendo um mundo em movimento, impulsionado aí pela tecnologia. Então, eu acho que os desafios eles sempre vão existir.
né? A gente vai crescendo nessa crescente de qualificar, de capacitar, né? De tornar o Rio, né? E a nossa economia criativa cada vez mais competitiva. Mas é claro que existe uma concorrência, né, na questão de geração de conteúdo, de entrega de produto, e que é normal, né, é movimento de mercado. Então, eu acho que a gente tem ainda o desafio, né, de permanecer nesse movimento de inovação, de investimento em tecnologia, né, em ter parques tecnológicos, ecossistemas, né, que permaneçam se movimentando para trazer resultado para os empreendedores e fortalecer cada vez mais essas redes colaborativas. Eu acho que essa união das instituições, do poder público, dos próprios empresários, isso fortalece muito esse movimento, né, para que a gente tenha um setor cada vez mais forte e pujante. E eu queria só complementar isso que Caroline falou, porque é isso, a gente está nesse mundo em transformação e tem que se capacitar e prestar serviço nesse mundo. Mas, aproveitando que a gente está nessa casa, né, assim, legislativa, acho que é importante a gente falar também como as outras áreas da nossa cidade também impactam na economia criativa, né? A gente trouxe, por exemplo, uma empresa que faz o Global Soft Power Index, é o índice de soft power global. Mesmo porque a gente estava falando desses grandes eventos, que também nada mais é do que a área de turismo. Exato. E aí a gente sabe que para você fazer um grande evento, uma atividade criativa, você precisa daquilo que a gente falou lá no início, que a gente tem bastante, que é a arquitetura, a natureza, o patrimônio, os talentos. Mas a gente tem um problema grande de segurança. A gente tem um problema grande de mobilidade urbana. A gente tem problemas que impactam naquele índice de soft power de cidades. A gente ficou na frente de São Paulo. E aí a gente perguntava para ele isso que você nos perguntou, como é que a gente faz para melhorar ainda mais o nosso soft power? Ele falava, olha, cultura vocês já têm a comida que todo mundo gosta, estilo vocês são de vida, ótimos no esporte, o céu é o mais azul, mas vocês precisam cuidar das outras partes, dos ambientes de negócios, né, da garantia institucional que os contratos serão cumpridos, né, da segurança, da mobilidade. Verdade. Então, acho que outros aspectos que a gente não pensa quando fala da economia criativa hoje são um desafio enorme para que a gente cresça cada vez mais aí nesse setor. Tem um impacto direto, né? Direto. Agora, antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem um conselho, né, para quem está assistindo a gente, né? Queria que vocês falassem para quem está começando ou pensa em empreender aqui na indústria criativa. Bom, eu acho que como Sebrae, né, a mensagem que eu deixo é que a gente está vendo, né, pelos dados trazidos pela Júlia, pela Firjan, um mercado com muita oportunidade, um mercado crescendo, um mercado diverso, um mercado rico, né, com muita movimentação positiva. Mas eu acho que é importante estar preparado, né, e bem qualificado para entrar nesse mercado de forma segura. A gente percebe que na economia criativa, em especial alguns segmentos, muitas vezes o empreendedor ele não consegue que aquela atividade criativa seja a principal fonte de renda dele. Normalmente é a segunda atividade econômica, ele trabalha em outro local para poder dar conta, né, de ter uma verba, né, um salário, e essa seria uma segunda renda. Complementa com uma atividade criativa, né, e que isso vem mudando em muitos setores, a gente vem conseguindo avançar para que de fato ele faça aquela atividade criativa dele como a principal. E ele precisa estar capacitado e qualificado para aquilo. Então, do ponto de vista do Sebrae, é sempre importante esse profissionalismo do setor, né, que vai trazer credibilidade, que vai trazer mais investimentos e vai fazer com que esses números continuem a crescer. Sua mensagem final, Júlia. Olha, a gente trabalha em instituições diferentes, mas realmente no mesmo setor, porque eu ia falar exatamente isso que a Caroline falou, da atividade complementar, da segunda atividade, né? Quando a gente conversa com um empreendedor criativo, ele fala isso, ele fala, não, eu tenho um trabalho de verdade durante a semana e eu faço o que eu gosto de noite, no fim de semana. Muitas vezes eu gasto dinheiro com isso e não ganho dinheiro com isso, principalmente ligado à cultura, à mídia, né? Então, acho que assim, entender que a gente precisa de qualificação é fundamental, a gente já tem algumas coisas aqui no Rio, como a gente falava,
Tem um pesquisador muito interessante chamado Richard Florida, que ele fala que você precisa de 3 T's na cidade para fazer um desenvolvimento econômico criativo, que é o talento, que são as qualificações que a gente estava conversando, a tecnologia, então essa infraestrutura está ligada no que está acontecendo lá fora, aqui, de mudança tecnológica e tal, e tolerância no que diz respeito à diversidade. Eu trabalhar com quem é diferente, porque isso traz inovação, né? E eu acho que isso o Rio de Janeiro tem de sobra. A gente consegue ter públicos diferentes, a gente consegue ter visões de mundo diferentes, de culturas diferentes, então acho que isso faz a gente ter produtos e serviços muito criativos e com diferencial aqui no Rio. Então acho que a gente tem que focar aí para quem está começando. E para quem já está aí há muito tempo também. Verdade, importante. Tá ótimo. Júlia, Caroline, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Espero que esse programa tenha tirado as dúvidas sobre o assunto. Não esqueça que você pode assistir a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente nas nossas redes sociais e encontre todas as informações lá. Até o próximo programa, hein? Tchau, tchau.